Olá a todos, sejam bem-vindos mais a um podcast que pode fazer perguntas à vontade sobre uma doença chamada adicção, que vai ser levada adiante. Estamos de frente aqui com dois terapeutas profissionais na área de dependência química. Temos uma pessoa que se considera adicta e um codependente. Isso aí eles vão estar explicando para a gente o que significa a codependência e o adicto. Pessoal, por favor, preste bem atenção e se alguém se identificar alguma coisa, compartilhe, comente, tá? Deixa o like, aperta o sininho aí, tamo junto, tá? Vamos começar, pessoal? Vamos lá. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar os nossos convidados aí fazer as perguntas, que vai ser legal. Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem. Obrigado pela presença. Obrigado, nós. Eu vou direcionar essa pergunta para a Carol. Eu como dependente químico há mais de 26 anos, né, eu era muito jovem, 14 anos, eu conheci a droga pela primeira vez. E hoje com 41, você fez parte da minha recuperação. Eu me lembro que esse ano mesmo, 2023, numa reunião eu ouvi um despertar espiritual, né? Que eu, mesmo depois disso tudo que passou comigo, eu tendo errado, eu tendo recaído, eu acredito muito que você faz parte, que você contribuiu para a minha recuperação, para a minha pessoa. Como que você vê uma pessoa quando, né, se espelhar em você e ter essa presença, esse retorno que nós tivemos, essa troca? Primeiro, olá a todos, né, novamente, Caroline Adicta, terapeuta hoje, estudante de psicopedagogia. Primeiro é uma honra ter feito parte da tua recuperação, me sinto muito honrada, muito privilegiada por ter feito parte do teu processo de transformação pessoal, mais do que isso, contribuído de alguma forma para o teu crescimento. Eu acredito muito naquela coisa do olhar, né? Você se permitiu enxergar de forma clara naquele momento, e aí sim o despertar espiritual foi seu, para cada um funciona de uma forma. Legal, hein? Eu acredito também que eu fazendo o meu melhor, o espiritual contribui. Entende o que eu quero dizer? Legal. Tudo que não é espiritual, a gente costuma dizer que cai por terra. Se é espiritual, permanece. Então, muito provavelmente, a reunião foi espiritual. Que bacana. Né? E aí você traz com você até hoje. Pra mim é muito emocionante, porque eu não sou exemplo pra ninguém. Sim. Quem sou eu, né? Um ser humano falho, que procura fazer o melhor a cada dia, só por hoje estou conseguindo. Eu não me considero exemplo, mas eu me considero uma pessoa que hoje, só por hoje, determina fazer o melhor possível. Se tá dando certo, ótimo, bacana, maravilha. E eu fico muito feliz que tenha dado certo para você. Legal, Carol. Legal, interessante, Carol, que você falou sobre uma coisa espiritual, né? Então, eu acredito que para vocês que são dependentes químicos, vocês também acreditam em um poder maior do que vocês, que é necessário essa introdução aí no meio dessa recuperação, que tem que ter igual você falou, um poder superior que você, acho que cada um compreende e aceita, né? Eu acho que então na recuperação você tem a necessidade de você engajar isso junto com a recuperação para você desenvolver esse tratamento? Eu vou falar uma frase que eu ouvi um dia. Não acreditar num poder maior é a mesma coisa que acreditar que o nada é capaz de grandes coisas. Caramba, tá vendo, pessoal? É importante. Não acreditar. O adicto, é indispensável para o adicto ter um poder maior. Por quê? Porque se o adicto não tiver um poder maior, ele vai ser o poder maior, egocêntrico, né? Que é uma das características da doença da adicção. E a doença é originalmente espiritual. O adicto se coloca no lugar de Deus. Ele quer determinar a hora das coisas, o tempo das coisas, o comportamento das pessoas. Ter o controle, exatamente, ter o controle. Né? Então é indispensável ter esse poder maior, seja ele qual for, no entendimento de cada um. O universo, Deus, Jeová, Oxalá, o poder superior do entendimento de cada um. Até o próprio grupo, né, de adictos é um poder superior acima, né, além do adicto. Eu queria só emendar mais uma pergunta que fica à vontade. Fica bem próxima a essa questão. Terapeuta Sérgio, como acreditar num paciente
que no meu caso, há tanto tempo estou passando por você, né, fiz alguns tratamentos que eu não quis terminar, eu terminei, mas assim, já vai uns 4 anos aí de idas e vindas minhas, né? Como você acreditar no seu paciente? Isso serve até para um codependente, né? Como acreditar naquela pessoa que vai dar certo? Legal. Que tem jeito. Olá a todos, né? Sou Sérgio São Adicto, tô limpo hoje. Cara, se eu não acreditar, porque assim, eu cheguei desacreditado que funciona. Tipo, eu tenho um irmão adicto e muitas vezes eu falava que era uma safadeza, que ele ia internado só para passar um pano para a família. E aí eu passei por esse processo e eu acreditei que funciona. E se eu não acreditar hoje em qualquer pessoa que está fazendo um tratamento na instituição onde eu trabalho, eu não acreditar naquela pessoa, eu estou desacreditando em mim. Estou desacreditando na minha recuperação. Caramba. Então eu tenho que acreditar, independente se vai dar certo ou não. Eu acredito. Por quê? Porque eu acredito em mim. Eu sou um milagre, eu sou uma prova viva que funciona. Mas assim, isso depende de cada um. E se você daqui terminar o seu tratamento, cada um terminar o tratamento que faz, e for usar, ou beber, ou voltar ao que era, eu entendo que eu fiz o meu melhor e nunca desacreditei daquele companheiro. E eu ainda acredito quando ele está lá, que ele sai de um tratamento, passou um tempo, recai, eu acredito que um dia ele vai voltar e eu vou poder ajudar esse cara. E aí eu vou fazer a pergunta, o que eu faço para te ajudar agora? O que faltou de mim? Nossa, que legal. Porque eu não paro de acreditar. Sérgio, então você está Independente de quem for. Você está dizendo então, quer dizer assim, que então pode ser pessoas que ficam, familiares, por exemplo, vou dar um exemplo de familiares, por exemplo, que são codependentes de vocês ali na adicção. Como nós temos um codependente aqui também, depois eu vou abrir um espaço para ele estar falando, que então quer dizer, a família se torna escrava dos seus comportamentos, das suas atitudes e acabam sofrendo junto com você por causa das maneiras que você acabou se tornando por causa do uso de droga. É isso que vocês têm que fazer? Falando sobre codependência, a família ela tem que entender que assim, não é chegar e colocar o acolhido dentro de uma instituição, dentro de um tratamento, dentro de uma clínica, dentro de qualquer lugar e deixar ele lá. A família precisa se tratar. Olha a importância, viu, pessoal? A família tem que se tratar. Existem grupos, igual o adicto, existe o grupo para o adicto e existe o grupo para familiares codependentes. Caramba, e tem que procurar, porque não adianta eu colocar o meu ente querido dentro de um CT, de uma clínica, e ele não me tratar. Porque assim, o acolhido está se tratando. E a família, eu não preciso me tratar, mas ela ficou doente, ela ficou noite sem dormir. Olha a importância. Ela criou obsessão para aquele paciente. Né, cara? Ela acabou se perdendo também em um momento e aonde o grupo de autoajuda que existe, né, vai poder ajudar essa família. Para o quê? Para se tratar também. Enquanto um está se tratando, o outro também. Para quando os dois, um terminar o tratamento, sair do centro de tratamento, conseguirem se tratar, cada um vai na sua reunião e vão se evoluindo como pessoas. Então isso seria também como uma forma de aumentar a sua proteção. Sua rede de proteção. Sua rede de proteção, Sim. Então, para você estar mais fortalecido, para estar se engajando de novo aí na sociedade, a família está entendendo os sintomas, Sim. quando precisar de ajuda, saber com quem conversar. Sim. E eu acredito que também é muito importante, acho que a família está junto para o adicto estar voltando aí para a sociedade de novo. Eu vou estar abrindo um espaço. Calma aí, só para me terminar. Opa, porque a família, ela tem que entender que, por exemplo, se ela não se tratar e o paciente sai da clínica se tratando, aí acontece um imprevisto, o rapaz vai pro grupo, e aí, por exemplo, ele vai de ônibus. Na volta do ônibus quebrou, ou sei lá, atrasou o ônibus. Viu, família? E a família vai chegar, ele vai chegar, e a família vai, você tava onde? Ele vai falar, tô no grupo, fui no grupo. A família, será mesmo? Fica desconfiando, fica julgando isso aí. Nós temos nossos motivos. Ó, o queridíssimo Luiz aqui está representando um codependente, né? Porém, é bom eu deixar um recado que essa brincadeira que a gente está fazendo aqui é um piloto de algo que nós temos a intenção de dar continuidade para passar informação
tanto para o adicto quanto para o codependente, tá? Ah, O codependente nada mais é do que o dependente do dependente, por isso que é codependente. É determinado aí, inclusive tem algumas estatísticas que demonstram que um adicto na família traz um círculo de no mínimo 30 pessoas adoecidas em volta dele. Caramba, é muito sério. Muita coisa. É muita coisa, muito sério. Então nós temos a intenção desse piloto de trazer mais informações a vocês, tanto de TCC, terapia cognitiva comportamental, TRE, terapia racional emotiva, PPR, plano de prevenção à recaída, tanto para adictos quanto para codependentes. Legal. Sempre determinando aí que a recuperação pode ser leve. E eu queria fazer também uma pergunta para vocês, assim, vocês como equipe terapêutica, que já tem uns anos de experiência, vocês acreditam que tem muita gente doente e não sabe que está doente? Sem Então dúvida. eu acredito Sem que dúvida. hoje esse podcast que estamos aqui, estamos começando a revolucionar uma coisa que realmente é necessário, que pode salvar muitas vidas, porque pelo jeito que eu percebi, ela é uma doença mental. Né? A doença da adicção é a única doença que eu acredito que eu não estou doente. Nossa, você está vendo Eu a capacidade? continuo negando que eu não preciso de ajuda, que eu não tenho problema Eu não com tenho problemas. né? Porque assim, muitas pessoas acreditam que o adicto é alguém que tem problema com droga. Não, o adicto não tem problema com droga. O adicto tem problema com ele mesmo. A droga foi a solução para o grande problema e dificuldade dele, que é então. ele mesmo. Não É o vale alívio. alívio. Exatamente. Olha só, Alívio. pessoal, tá vendo o tamanho dessa doença importante? Por favor, deixa um like. O tamanho seus comentários. do indispensável de termos informações a respeito dessa doença que é progressiva, incurável e fatal. Nossa. Luiz, você como codependente aí do grupo, agora eu vou perguntar para ele. Fique à vontade. Fala, Luiz, o que você tem de pergunta para nós? Eu não sei mais como agir com meu filho. Eu não entendo muito da doença, o terapeuta falou sobre buscar tratamento, mas já estou desesperado, já quarta internação do meu filho, já gastei o que eu podia, o que eu não podia gastar. E ele está dentro de uma recuperação, a gente falou com ele para que ele continuasse, tentasse um trabalho dentro da clínica, a gente tem muito medo que ele volte para casa, ele recaia, esse tratamento dele foi de muito pouco tempo. A gente se apega muito a tempo, sabe? Não sei, de repente 6, 4 meses, eu não sei um tempo ideal de um tratamento. Eu estou desesperado, não entendo, sabe? Eu queria saber, ele volta para casa, ele sabe, e ele é uma pessoa complicada, ele tem o jeito dele, a gente não sabe mais o que fazer. Eu e minha esposa, a gente queria saber como dar um auxílio, como não sufocá-lo, como amá-lo sem sufocá-lo, como deixar o espaço, como não... A gente não sabe mais o que fazer. Objetivo, companheiro, depois eu concluo. Objetivo. Responde ao codependente ali. Olha, é muito bacana isso daí, esse desespero, é normal na família, comum, normal, comum. Que nem eu falei, né? Eu sugiro você procurar assim, um grupo de autoajuda, começar a dar, acreditar e dar assim, confiança. A confiança, ela se perdeu. Eu acho que devagarzinho você conseguindo dar um pouquinho de confiança para oportunidade, a oportunidade, uma confiança. Voto de confiança. Os votos. Você vai conseguir, porque o seu coração está muito magoado, muito sofrido. Só que, veja bem, você acredita na recuperação do seu... Acredito. Acredita? Meu filho único. Seu filho único, acredita, né? Então, quando ele for no grupo, procure um grupo. Ah, mas não tem condições? Tem grupos online. Comece a frequentar esses grupos. Coloque o que está no seu coração, que está doendo, seu coração, para fora dentro de um grupo. Você vai ser ouvido, você não vai ser julgado. Caramba. Você vai ter um bom retorno. E assim, dê o voto de confiança no seu filho. Ele merece, porque ele está sofrendo. E a partir do momento que você der o voto de confiança, esse sofrimento vai parar. Companheira? Muito legal, muito legal. Olha, no meu entendimento, vou falar meu entendimento, tá? Nada que causa sofrimento é normal. Tá causando sofrimento não é normal. Não é normal. Então, preciso de ajuda, sozinho eu não consigo. A gente costuma dizer que a dor, ela é inevitável, mas o sofrimento é opcional.
Se eu tiver num processo de recuperação, tanto adicto quanto codependente, ele não sofre mais. Doer vai doer, mas o sofrimento ele escolhe se ele vai ter ou não ter o sofrimento. Nossa, Carol, legal. É indispensável o codependente se deixar tratar, se deixar ser tratado e deixar que o filho seja tratado também. Porque, desculpa, mas eu preciso falar isso. Em alguns momentos, o codependente, ele prejudica o tratamento do paciente. Sim. Né? Nossa, muito Ele legal prejudica. Por quê? Porque não entende, em determinados momentos, as técnicas terapêuticas utilizadas de repente, retirada, sinalização, pontuações que o terapeuta tem que fazer, né? Acredita que o codependente alguns têm característica de passar um pano pro filho. Não, mas isso é as amizades dele, ele estava com pessoas erradas. Nossa, mas aí ele se deixou levar. A culpa é da namorada. A culpa não é assim, né? Cada um é responsável pelas próprias escolhas. O codependente ele também precisa parar de passar um pano pro adicto, né? E eu percebo muito isso lidando com codependentes diariamente. São as famílias dos pacientes que eu acompanho. Você falando de dor agora, Carol? Você falando sobre dor? Então, assim, o adicto vai, quando ele entra em tratamento, e vai doer demais. É pra doer. Se não tiver dor, não tem crescimento. Isso, então, O que o adicto quer? Anestesiar a dor. O adicto ele foge da dor. Ele foge da Qual realidade. que é o melhor remédio para fugir da dor? Droga. Entendi. Né? Se eu tiro a droga do adicto, ele não está acostumado a enfrentar a dor. A doença é originalmente espiritual, mas a doença é o adoecer da emoção e do sentimento. O adicto não sabe lidar com a emoção e o sentimento. E ela é uma doença pro resto da vida, certo? É incurável. É incurável. Então, acredito que então ela vai ter sinais de abstinência e vai ter, vamos dizer assim, como que se fala, ela vai ter sinais de abstinência pro resto da vida, e isso vai, conforme o tratamento, os anos for passando, vai ficando mais leve. Não necessariamente. Nós temos a SAD, né? Que é a síndrome da abstinência demorada, ou a síndrome da abstinência tardia. Se o Sérgio quiser falar sobre isso, depende, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Por exemplo, temos memória química, memória eufórica. Esse assunto é pra gente falar. Assim, ó. Anos luz. Seria um podcast só pra. Só piloto, mas a gente tem sabe muita de coisa pra falar. Então, pessoal, tem muita coisa importante pra gente estar ouvindo. Deixa o like, se inscreva no canal pra estar se especializando. Terapêutica ativa. Terapêutica ativa. Funciona. São anjos. Sérgio, mais uma só, Sérgio. Eu acho que legal que vocês, eu agradeço a vocês. Nós que agradecemos. Esse é o podcast aí. Amamos vocês incondicionalmente. Legal. Posso deixar Muito uma importante mensagem? vocês. Muito obrigado. Tamo tá? junto. Obrigada, eu. Muito obrigado pelo esforço que vocês fizeram hoje para estar aqui. Pessoal, deixem o like, aperte lá no sininho para estar vendo Isso mais foi uma vídeos. atividade terapêutica que se transformou. E pode ser que Né? futuramente pode estar salvando vidas. Se você Amém. estiver interessados, toque o sininho lá para continuar. Ele gostou Ele gostou. Toque no sininho. Legal. Lembrando que eu não sou responsável eu não tenho culpa da minha doença, mas sou responsável pela minha recuperação. E é o que eu tenho colocado todo dia, o equilíbrio, né? E o treino, né? O treinamento mental, porque essas mudanças que eu consigo ver que está acontecendo. Reprogramação. Ó, eu vou falar uma coisa pra vocês agora, que eu costumo dizer para alguns pacientes que eu tive a oportunidade e honra de acompanhar, e que eu falo para alguns quando está concluindo o tratamento. Não façam desse momento apenas um momento. Estou falando desse mesmo. Façam desse momento o momento. O momento. Porque é de cada momento que vai determinar o que vocês vão ser daqui para frente. Então, se numa conclusão de tratamento eu determinar que aquilo ali acabou ali, entendeu? Eu cumpri aquele processo, eu cumpri aquela fase da minha vida, dali para frente vai ser outra coisa, eu não trago mais a minha adicção ativa para o meu só por hoje, o uso de drogas. Por isso que em alguns momentos em reunião eu até falo, a droga nunca foi o problema, nunca vai ser. A droga sempre foi a solução.
onde a fuga da realidade dele, do problema que ele está se encontrando, a situação que ele se encontra Exato. emocionalmente também, Exato. e é onde a droga anestesia esse sentimento, essa angústia, essa dificuldade que ele está passando na vida, certo? Sim. Exato. Eu queria deixar uma mensagem. Opa, por Tem uma passagem que fala assim: o futuro pertence a Deus. Eu faço uma reflexão: o futuro pertence a Deus? Pertence. Mas o futuro pertence também a mim. Porque o que eu determino hoje, o que eu estou fazendo hoje, por mim, determina o meu futuro. Legal. Se hoje eu estou Forte. determinando hoje o meu futuro está aqui nesse momento, que nem estou aqui com vocês, que vale muito a pena, que eu aprendi bastante hoje, Identifico. o futuro de amanhã pertence a mim. Então eu vou colher bons frutos. Então, o futuro pertence a Deus, mas o futuro pertence ao que eu faço hoje, por mim, pela minha recuperação. Futuro é colheita, né? Caramba, Aí, ó. forte, Ó, confirmou. confirmou, hein? Ó, Tamo junto, companheira. Aê! Vamos, Vitória!